as anotações que eu fiz. Eu digo o seguinte: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, agora você vai escrever o seguinte para o líder que está na igreja que está na igreja de Pérgamo. Isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, era uma espada que tinha isso no filme oriental, não é isso? Aquela espada que tem 2 gumes. E a Bíblia é tratada dessa forma, né? Como uma espada de 2 gumes que o quê? Que penetra fundo. Tá? Que penetra fundo. Mas aqui o significado, gente, pelo que eu tive pesquisando, ele é uma espada que vem para trazer uma separação. Vem para separar. E depois você lendo aqui o texto, você vai entender por que Jesus Cristo se apresenta como espada de 2 gumes, aquele que tem a espada de dois gumes. Era usada para a guerra, né? Então você podia se defender assim, mas aqui, nesse contexto, o significado é justamente para dar um corte que separa. Versículo 3. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Essa igreja também é localizada na Ásia Menor, uma província do Império Romano, que tinha uma estátua, né? Eu vi em outras localidades descritas aqui, essa estátua é a estátua de César, que era o imperador de Roma, tinha uma estátua lá. E uma coisa curiosa na igreja de Pérgamo é que lá existiam diversas crenças religiosas. Você tinha liberdade para você exercer a sua crença religiosa. Mas o curioso aqui é a estátua de um imperador romano. Então, entende-se historicamente que essa cidade era uma cidade importante para o Império Romano. Era uma cidade muito importante para o Império Romano. O Império Romano tinha um interesse muito grande nessa província. Província por quê? Porque ela foi conquistada. Foi conquistada pelo Império Romano. E ele fala assim: sei onde habitas. E Jesus Cristo fala isso para o líder, que é onde está o trono de Satanás. Retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então fala desse Antipas aqui, que a gente não tem muita referência aqui na Bíblia em relação a ele, mas está dizendo que é um servo do Senhor. E fazendo pesquisa, eu vi que ele, acho que ele morreu, foi queimado, foi queimado para todo mundo ver. E era uma pessoa que testemunhava de Jesus Cristo. Qual era a máxima do Império Romano? E eu explico isso aqui diversas vezes, justamente para a gente poder entender o contexto. Você podia ter a tua religião. O Império Romano, ele fazia as conquistas, fazia as pessoas que pudessem fazer do Império, você podia ter a tua religião. Você podia ter o seu Deus. Mas só que você também tinha que o quê? Adorar o imperador. O imperador tinha que estar acima de qualquer Deus. Então via lá na cidade de Pérgamo diversas estátuas de diversos deuses. Eu até li a lista lá, mas eu achei relevante trazer aqui. E a que mais eu achei relevante foi sim a estátua de César. Onde Deus fala que sei onde habitas, que é o próprio Jesus Cristo, e que aí está o trono. Aqui no versículo 13. Aí está o quê? O comando de Satanás. Certamente se referindo à estátua que estava lá e que obrigava, não é isso? Obrigava as pessoas a adorarem essa estátua. Então você tinha que ser obrigado a adorar. Então quem era pego justamente não adorando,
Isso acontece com Daniel também, né? A gente vê lá no livro de Daniel, isso é muito comum. Então as pessoas eram obrigadas a adorar o imperador. Agora, a gente entende desde o começo que Jesus Cristo, né, ele sempre disse que Deus era único, não é isso? Então, para você ser cristão, a gente entende, né? Você entende que Deus é único, só que não há outro Deus. E nós fomos chamados a adorar um Deus só. Então fica complicado você se dobrar onde a própria palavra, né, o próprio texto, né, e aqui, nesse caso aqui o Antigo Testamento, diz para a gente não se dobrar ao que? A imagem de escultura, não é verdade? Então ficava complicado ali você ser religioso ali, você sendo judeu ou você sendo cristão e você ter que adorar o imperador. Entendeu? E aqui, né, no versículo 3, fala assim, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então o próprio Jesus Cristo fala que essa cidade foi entregue na mão de Satanás. Né? E aqui aparece o mártir, que foi martirizado, que o nome dele é o Antídoto. Né? Então isso é um elogio. Né? O elogio é a igreja de Pérgamo. Então é um elogio. Olha só, vocês, apesar de ter sido uma pessoa membro da igreja ali, que foi morto, justamente porque não aceitou a imposição religiosa e política. Entender que é política também, tá, gente? Porque a estátua, ela foi construída lá por um cunho político, foi para marcar território, não é? Então foi ali marcar território, sabendo que aquela província ali pertencia ao Império Romano, e a igreja, mesmo assim, ela o quê? Ela permanecia firme ali naquele lugar, apesar das dificuldades. Hoje a gente olha às vezes para o lado, a gente vê dificuldade para se pregar a palavra, né, para se fazer um trabalho de evangelismo, para se pregar dentro de casa. Mas a gente tem que entender que naquela época era bem pior. Era bem pior. Entendeu? Quando veio o imperador Nero, aí piorou mais ainda. O Nero louco, entendeu? Que mandava matar cristãos mesmo, que se divertia com isso. Então, assim, hoje, a maioria das igrejas, elas não têm pregado a palavra porque elas não querem. Entendeu? Elas se acomodaram em fazer outros eventos e não pregar a palavra. Versículo 14. Todavia, tem algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem as doutrinas de Balaão. Balaão profeta, né? O profeta que foi chamado por Deus para dentro lá em Israel, você lembra? Você lembra que o Balaão, ele teve o privilégio, né? Eu acho que é um privilégio, você dizer, de ser ensinado por uma mula. Né? Às vezes vem uma pessoa que não sabe nada e quer te ensinar alguma coisa, você está vendo que a pessoa não entende daquilo, e a pessoa está tentando abrir os seus olhos e mostrar uma coisa, e você está percebendo que ela não tem habilidade para aquilo. Você imagine só para um quadrúpede que você tem que você está montado nele. Imagine só. E é isso que acontece, né? Balaão ainda conversa com a mula. Quem conhece o texto, eu até marquei o texto, aí você pode ir lá, entendeu? E conferir números. No capítulo 2, no capítulo 22, versículo 2 em diante, até o capítulo 23. Não sabe não, cara. Sabe não. Vocês sabem que está lá? O cara chamado Balaão? Então, é isso aí. Era um profeta que ele foi chamado para abençoar e acabou e foi instado a lançar a maldição contra o povo de Israel. E aqui o próprio Jesus Cristo reclama com a igreja de Pérgamo, onde eles estavam seguindo uma doutrina, não toda a igreja, entendeu? Porque aqui todavia tem algumas coisas contra ti. Tem aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando a comer coisa sacrificada aos ídolos e a praticar a prostituição, né? Então a gente já conhece a história dali, e tinha uns que era assim,
eles seguiam em si Balaão. Eles seguiam em si Balaão. Não, talvez eles nem tenham a ideia de estar seguindo Balaão. Mas o que está sendo reclamado aqui através de Jesus Cristo é justamente o comportamento deles. A forma que eles estavam se comportando e que eles não viam nenhum problema nisso. Coisas assim que a gente faz como cristão, e às vezes a gente sabe que é errado, mas a gente, poxa, se Deus não me repreende, não fala nada e tal, essas coisas todas, se a liderança não me repreende, não fala nada, então eu vou levar, vou deixar a vida me levar. Então a gente vai praticando e acaba ali preso naquele negócio ali e se distraindo com esse tipo de coisa. Um exemplo disso, que eu vejo na igreja de hoje, é justamente a falta de pregação da palavra, de pregação do evangelho, eu digo do verdadeiro evangelho. É uma coisa que poucos membros fazem. A maioria não está fazendo, não faz nem na sua própria casa, não faz nem com seus vizinhos, não faz com ninguém. Entendeu? Então, assim, havia entre alguns ali na igreja de Pérgamo os que não só seguiam, mas também possivelmente ensinavam isso. Então o que acontecia? Eles lançavam um tropeço diante dos filhos de Israel. Fazer isso. E certamente esses que estavam ali na igreja de Pérgamo, eles lançavam tropeço. O que é lançar tropeço? É ensinar coisa errada. E dizendo que essa coisa é o quê? É certa. Isso é que é lançar tropeço. Então a pessoa, ela começa a se comportar achando que está certa, mas ela está completamente errada. Entendeu? E levando a coisa sacrificadas ainda de praticar prostituição. Então a gente percebe aqui que a igreja ela não tinha uma base sólida e permitia que pessoas, entendeu? Apesar dela estar firme ali, está firme, centrada ali, e ser elogiada por Jesus Cristo. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, vendo todos os corações, ele percebeu esse erro dentro da igreja. A pergunta nessa noite aqui, para você meditar dentro do seu coração, é que nós temos seguido a doutrina moral, nós aqui. Isso é uma coisa a se pensar. Nós temos lançado tropeço. Temos? Sim ou não? O que você acha? Porque é uma pergunta a se fazer. Eu lá no seminário, eu lembro de um colega meu que uma das melhores mensagens que eu ouvi na minha vida foi ouvir lá no seminário através de um colega. E o título, eu já até falei sobre isso aqui, é Judas pode ser você. E no conceito dele, entendeu? O que Judas fez, qualquer um de nós poderia fazer se deixasse Satanás entrar no coração. Ele falou isso. Às vezes ele está se comportando, criticando Judas, mas tendo um comportamento igualzinho a de Judas Iscariotes. Então o título da mensagem ficou para mim a melhor mensagem lá do curso do Minético foi a dele. Judas pode ser você. E quando eu olho para Balaão, eu entendo que Balaão pode ser eu aqui. Eu posso ser profeta Balaão. Eu posso estar lançando tropeço. Eu posso estar negligenciando na pregação da palavra, onde eu tenho a palavra verdadeira, porque a gente precisa entender lá na passagem que Balaão conversou com Deus, ele teve de Deus a palavra, ele teve a ordem de Deus para poder fazer, e ele acaba fazendo aquilo justamente que Deus não queria que ele fizesse. Entendeu? Então, de vez em quando a gente é pego nisso. E a gente às vezes não se preocupa. Porque a gente tem tanta necessidade no nosso coração, tanta dificuldade no nosso coração que a gente precisa atender, e a gente vai correr atrás disso. Mas aquilo que Deus determinou para que a gente fizesse, a gente está fazendo? A gente está fazendo? Então, assim, a pergunta continua. A nossa igreja está seguindo? Primeira Igreja Batista do Jardim.
para seguir a doutrina de Balaão, porque a gente pode ser orgulhado de muita coisa, mas de muitas coisas que a gente está fazendo errado, a gente precisa que o Espírito Santo venha nos mostrar para que a gente possa consertar. E é isso que acontece aqui. Por quê? O que acontece aqui? Lá no começo do versículo 12, ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. E como que Jesus Cristo se apresenta? Como que ele se apresenta? Aí, pode falar, gente. Lá, como que ele se apresenta? Vamos lá. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. Isso diz aquele que tem o quê? A espada de Deus. O que eu falei lá no começo? A função da espada é a palavra. É a palavra. Essa palavra ela vem para quê? Para fazer o quê? Penetrar. Dividir. Para cortar e dividir. Então, quando eu olhei essa passagem, a primeira coisa que eu falei assim, poxa, se ele se apresenta como uma espada de dois gumes, existia alguma coisa na igreja de Pérgamo que precisava ser o quê? Cortado e separado. E a gente aqui no meio, no nosso meio, o que precisa ser cortado e separado? Porque essa é a reclamação de Deus com Balaão, onde ele não viu problema nenhum em lançar maldição e ensinar coisa errada. Estava junto. Mas quando Deus nos chama, a gente pode ter um montão de coisa certa. Você pode estar fazendo um montão de coisa certa. Quando Deus te chama, você pode estar fazendo um monte de coisa certa, um monte de coisa legal. Mas se tiver uma coisa que estiver desagradando a ele vai falar? Ele vai falar. E além dele falar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer de tudo para o quê? Cortar e separar. A gente precisa entender que o nosso Deus, ele não se mistura com coisa que não presta. Ele não admite também que nós nos misturamos com coisa que não presta. Então é necessário aquele que tem a espada, né, vir e fazer a separação. Então a gente pode abrir lá, não sei se alguém consegue abrir lá para ler, em Hebreus, no capítulo 4. Eu acho que é isso. Vou ver aqui. Eu vou ver aqui que é Hebreus, no capítulo 4. Vamos lá, capítulo 4. Eu queria fazer no capítulo 4, mas vamos ver só o versículo 12 para a gente não perder muito tempo. Tá ok? Bom, eu acho que dá para entender. Hebreus, capítulo 4. Versículo 2. É o capítulo 4, versículo 12. 12. Versículo 12. É o versículo 12. Então é aquela palavra que o próprio Lucas, né, que fala sobre, né? Pois a palavra de Deus é viva e o quê? Vamos lá, porque a palavra de Deus é viva e o quê? Poderosa. É viva e eficaz. Primeira coisa, a palavra de Deus, e é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, entendeu? Então aqui, você vê que existe a referência bíblica onde se cita, né, faz a citação da espada de dois gumes, de dois cortes, e ele diz que ainda é mais ainda, né? E ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É justamente a palavra que vai fazer essa purificação e essa separação. E é isso que Jesus Cristo está falando na igreja de Pérgamo. É isso. Olha só, vocês estão lutando, batalhando aí e tal, essas coisas, mas assim, mas eu quero mais de vocês. Não é porque vocês estão fazendo isso daí de bom, isso legal, é que eu vou fazer vista grossa para aquilo que eu não estou gostando. Tem que fazer isso, é gente, não é isso? Pelo menos está fazendo isso, né? Pelo menos está fazendo isso. Quem faz vista grossa para as coisas assim
que às vezes a gente não agrada, a gente está lidando com a pessoa, mas a gente vê pelo menos ela tem isso dentro, bom? Isso é gente. Deus não tem isso. E quando Deus, Ele nos chama para ser igreja o quê? Gloriosa, vitoriosa. Então é necessário que a gente permita que a palavra de Deus entre e faça o que a limpeza que precisa fazer dentro da igreja dele, dentro do nosso coração. Então é necessário. Oração, você orou por aquele não crente, você também você orou, aquela pessoa não crente, realmente eu orei por ela, que não sei o que, aquelas coisas. Mas só que Deus quer mais, não é verdade? Deus quer que a gente fale. Ah, mas ele não aceita. Mas a palavra de Deus diz que não interessa. É para a gente continuar falando, continuar pregando. E às vezes a gente se acomoda, que é o que aconteceu aqui com a igreja de Pérgamo. Eles estavam o quê? Esses caras aí, né? Olha só, que coisa boa. Eles não adoram César, mas adoram Balaão. Não é verdade? Tem sempre uma coisa, a gente tem sempre um pecadinho que fica lá no nosso coração escondido, e a gente vai cuidando dele, tratando dele, mas quando Cristo entra na nossa vida, como o Espírito Santo de Deus, ele precisa fazer a obra na igreja, precisa fazer a obra na nossa casa, precisa fazer a obra que precisa ser feita, não adianta. Não adianta. Deus ele vai pedir o quê? Mais. Ele vai pedir mais de nós. Ele vai pedir mais de nós. E continuando aqui, o texto. Assim também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas, né? E aqui eu fiz pesquisa pra caramba disso daqui, né? Pesquisa pra caramba. Eu já ouvi falar tanta coisa sobre os nicolaítas, né? Falar tantas coisas. Uma que eu aceitei um certo tempo sobre os nicolaítas foi que, na verdade, isso aqui está muito ligado à questão da relação conjugal, né? Que eles não tratavam adequadamente essa questão de relação conjugal, entendeu? Mas eu vou dizer para vocês, eu não sei. Os próprios textos que eu tenho lido, cada teólogo às vezes fala uma coisa, né? Então, assim também alguns, não estou na igreja, né? Não estou na igreja, que seguem a doutrina dos nicolaítas. Mas assim, uma coisa legal aqui é que Deus está purificando a igreja, né? Ele está purificando a igreja, porque tem aqueles que seguem a doutrina tanto de Balaão quanto os de nicolaítas. Eles estão errados? Sim, estão errados. Mas também estão errados aqueles que toleram. Né? Então a gente, como corpo de Cristo, a gente não pode tolerar aquilo que não vem de Deus e aquilo que não pertence a Deus. Versículo 16. Arrepende-te, pois, se não embranquecerei, a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Não falo daquela espada que está lá. Quer dizer, a batalha feita com a espada que sai da boca. Qual a espada? O que sai da nossa boca? Palavra. É isso? Tem gente que às vezes vai lá e fala, pastor, eu não estou gostando de fulano, porque fulano está falando coisa de mim. Ainda bem, né? Estão falando? As pessoas estão falando. Ainda bem, né? As pessoas estão falando. Porque o cachorro late. Aí o gato